Bom, em João, né, o Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 1 em diante, vai dizer assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrestres, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Amém, queridos? Olha, quem era Nicodemos, meu irmão? Quem que era Nicodemos? Então, como o próprio texto diz aí no início, Nicodemos, ele era um fariseu, né? Versículo 1 vai dizer que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, né? Um dos principais dos judeus. Então ele era um fariseu, portanto ele cria na ressurreição de Jesus. Ele cria na ressurreição dos mortos, melhor dizendo. Na ressurreição dos mortos. Diferente dos saduceus, né, que não criam na ressurreição. Então, em Israel tinha esses dois grupos, o grupo dos fariseus e o grupo dos saduceus. Os fariseus criam na ressurreição dos mortos, enquanto que os saduceus eles não criam, eles não acreditavam na ressurreição. E Nicodemos vai ser aquele que defendeu Jesus no Sinédrio. Jesus, certa vez, estava ali em plena festa dos tabernáculos, né, dando seu sermão, fazendo sua pregação, seus ensinamentos. E os fariseus então mandam prender a Jesus. Só que os soldados ficaram encantados, nunca tinham visto alguém falar como aquele homem estava falando. E eles voltam sem prender a Jesus. E os fariseus, o Sinédrio ali reunido, né, fica indignado. E Nicodemos vai defender Jesus naquele momento. Em João 7, versículo 50, vai dizer assim: Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhe: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? E eles ficam indignados ali com Nicodemos, porque Nicodemos faz essa defesa, né? Faz essa defesa ali a favor de Jesus. Nicodemos também, que diz, juntamente com José de Arimateia, eles vão fazer o sepultamento de Jesus. Você vai ver isso aí em João 19, versículo 38 e 39, que vai dizer assim: depois disto, José de Arimateia, né, depois de Jesus morto, vai dizer aqui em João 19, 38, depois disso José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, então ele rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus, tirar o corpo da cruz. Pilatos então lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Então você vê o registro aí de que, além de defender no Sinédrio, defender Jesus lá perante os fariseus, ele também faz esse
esse sepultamento, o embalsamento, contribui ali para o sepultamento do corpo de Cristo. Queridos, e como podemos ver aqui, Nicodemos era mestre em Israel. Era um homem acatado por todos. Era um homem de autoridade. Era bem visto. E aí, queridos, podemos ter todo o conhecimento da Bíblia. Você pode deter todo o conhecimento da Bíblia, conhecer a Bíblia de capa a capa. Você pode até acumular títulos e mais títulos. Você pode até ser um mestre naquilo que você faz. Ser um mestre no meio do seu povo. Você pode ter uma boa reputação, você pode ter um bom testemunho. Você pode ser uma pessoa acatada e respeitada por todos, né, ali no meio em que você vive. Você pode ser uma autoridade constituída. Mas o que Jesus deixa claro aqui é que se você não nascer de novo, você não terá um encontro com Deus nos céus. Você precisa nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo. Eu, você, todos nós. Jesus deixa isso claro. Não adiantava Nicodemos ter todos esses requisitos se ele não nascesse de novo. Ele precisava nascer de novo. Jesus vai dizer isso aí no versículo 3, João 3, versículo 3. Jesus vai dizer: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 7. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Precisamos nascer de novo. Você pode estar perguntando nesse momento: o que é nascer de novo? Estamos mortos? E eu vou te dizer que sim. Diante de Deus estamos todos mortos. Podemos nascer novamente, ter vida. Estamos mortos diante de Deus. Lá em Efésios 2, versículo 1, vai dizer assim: Ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida. Ele quem? Jesus. Versículos 4 e 5 de Efésios 2 continua: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ele nos deu vida no seu Filho. Em Cristo Jesus nós temos vida, meu irmão. E a nossa morte espiritual, ela aconteceu lá no Jardim do Éden. Lá nós perdemos o Espírito de Deus que habitava em nós. Perdemos também a condição de sermos filhos de Deus. Nós precisamos voltar a essa condição de filhos. Em João 1, versículo 11 e 12 vai dizer: Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, aqueles que creem no nome de Jesus, Jesus dá o poder de nós nos tornarmos novamente filhos de Deus. Você quer se tornar um filho de Deus? Creia em Jesus. Você vai receber o Espírito Santo, o Espírito de Deus para habitar dentro de você, e assim você vai se tornar um filho de Deus. Nós estamos vivos fisicamente, mas espiritualmente nós estamos mortos diante de Deus. Por isso que Jesus vai dizer para Nicodemos ali: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. João 3, versículos 6 e 7. Nós perdemos, querido, essa condição de filhos. Nós perdemos o Espírito de Deus lá no Éden, quando Adão desobedece ali com Eva. O Espírito de Deus, ele habitava no homem. Deus criou tudo perfeito. O Espírito do Senhor estava no homem. Quando o homem peca, esse Espírito se retira. O homem que era imortal, era para viver eternamente, passa a ser mortal, passa a morrer. Salário do pecado, a morte. Mas não éramos para morrer. Deus nos fez eterno para vivermos aqui nessa terra de forma eterna.
mas por conta da desobediência, por conta do pecado, então nós passamos a morrer. Por quê? Porque o Espírito que nos dava essa eternidade, ele foi retirado. Logo que o Espírito de Deus se retira do homem, o homem não tem mais essa eternidade em si mesmo. Ele passa a ser um ser mortal. Nós precisamos ter esse Espírito de volta. Nós precisamos ter essa reconciliação com Deus, com o seu Espírito habitando dentro de nós. E eu quero fazer uma observação. Quando Jesus diz ali que importa-vos nascer de novo, né? É preciso que nós nascemos novamente, você nasça de novo. Jesus não está falando que o primeiro nascimento foi o físico. Você nasceu do ventre de sua mãe, agora você precisa nascer de novo. Não é desse nascimento do ventre de sua mãe que Jesus está dizendo que foi o primeiro e agora você precisa nascer de novo. Jesus está se referindo ao primeiro nascimento espiritual, que foi quando Deus nos criou, mas nós morremos espiritualmente lá no Éden, pela desobediência de Adão. Por conta dessa desobediência nós morremos, nós precisamos nascer de novo. Esse nascimento de novo vai acontecer quando nós recebermos o Espírito de Deus que habitava lá antes do pecado, lá no Jardim do Éden. Já habitava no homem. E aí quando nós recebermos de volta, ao crermos em Jesus e entregarmos nossas vidas para Ele, nas mãos dEle, e fizermos dEle Senhor e Salvador, nós vamos receber esse Espírito de volta e nós vamos nascer de novo. Morremos lá no Éden por conta de Adão, sua desobediência, podemos nascer novamente em Cristo Jesus. Amém? Você entendeu? Por isso se faz necessário nascermos de novo espiritualmente. Quando Jesus fala nascer de novo, não está falando, você nasceu uma vez ali do ventre de sua mãe, precisa nascer de novo. Não. Você nasceu a primeira vez lá quando Deus nos criou e morremos espiritualmente na pessoa de Adão. Mas hoje nós precisamos nascer de novo na pessoa de Cristo Jesus. Agora, o que fazer para que venhamos a nascer de novo? Alguns eu já expliquei aqui, mas podem ainda estar perguntando. O que fazer? Precisamos obter de volta, querido, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que nós perdemos lá no Éden. Somente com Ele nós vamos ter vida eterna. Somente com o Espírito Santo de Deus nós vamos nos tornar filhos novamente de Deus. Só quem pode nos dar o Espírito Santo de volta é o próprio Jesus. Quando nós crermos nele e fizermos dele Senhor e Salvador de nossas vidas, nós vamos ter esse Espírito de volta. Nós vamos nascer de novo, nós vamos nascer novamente. Porque nós morremos lá no Éden. Nós precisamos nascer espiritualmente de novo. Ter esse Espírito de novo, essa eternidade precisa estar dentro de nós. Nós precisamos obter a eternidade de Deus em nós. Só quem pode nos dar o Espírito Santo de volta é o próprio Jesus, como eu disse. Lá em João 14, versículo 15, ele próprio vai dizer assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então Jesus é aquele que nos dá esse outro Consolador, que é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus habitando dentro de nós. O Espírito Santo, ele passa a habitar dentro de cada um de nós, fazendo com que nós nos tornemos novamente filhos de Deus e herdemos a vida eterna. Em 1 Coríntios 6,19 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Amém, meu irmão? Veja bem, Nicodemos, ele não havia compreendido isto ainda. É por isso que ele vai perguntar para Jesus ali no versículo 4. João 3, versículo 4, ele vai dizer: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Olha a pergunta que Nicodemos faz para Jesus.
tem muitos Nicodemos nos nossos dias, queridos. Tem muitos Nicodemos. Tem muitas pessoas, muita gente pensando igual a Nicodemos, que é possível voltar, depois de morrer, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez, uma terceira vez, uma quarta vez, uma quinta vez, uma sexta vez. Esse foi o pensamento que Nicodemos teve ali também. Graças a Deus que ele questiona Jesus. Ele não saiu com aquela pulguinha atrás da orelha. Ele não saiu da presença de Jesus achando que era isto. Ele questiona, ele pergunta. Seja um questionador da palavra de Deus. Isso é bom, é sadio. Tenha sede da verdade. Às vezes as pessoas ficam bitoladas naquela crença que ela passa a seguir, e tudo que é dito ali tem como verdade. Mas será que tudo que é dito ali está na palavra de Deus, está escrito na Bíblia? Tenha essa sede pela verdade. Questione, faça como fez Nicodemos. Nicodemos: Senhor, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? E Nicodemos ali, ele vai justamente insinuar a possibilidade de um novo nascimento físico, um novo nascimento carnal. Jesus não está falando nada disso. Jesus vai deixar claro ali para Nicodemos que ele está falando de um novo nascimento espiritual, porque nós morremos lá no Éden. Na desobediência de Adão, o homem morre espiritualmente, passa a ser um homem mortal, ser mortal, perde a eternidade. Precisa nascer de novo. Precisa adquirir a imortalidade. Precisa adquirir a vida eterna. E Jesus está dizendo: é necessário nascer de novo. E Nicodemos ali não entende a princípio, mas Jesus vai explicar. O bom é que Jesus explica. Jesus não nos deixa em confusão. É pena que nem todos têm a disposição que Nicodemos teve de ouvir a Jesus. Quantas pessoas ouvem tantas heresias, tantos ensinamentos errados, mas não têm a paciência de ouvir o que diz a palavra de Deus, de ouvir o que diz o próprio Jesus, o próprio Deus. Leia a Bíblia, meu irmão. Não fique sendo enganado a vida toda. Você precisa andar na verdade. Só a verdade vai nos conduzir à presença de Deus. Jesus disse: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Mas as pessoas não querem ouvir o que Jesus tem a dizer. Se satisfazem naquilo que os homens estão dizendo e ponto. Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. João 14, versículo 6. Mas infelizmente as pessoas parece que gostam de serem enganadas. Na verdade, estão ouvindo aquilo que gostariam de ouvir, né? Uma vida espiritual sem comprometimento, uma vida religiosa sem compromisso. E às vezes acha difícil, penoso ter uma vida espiritual, uma vida religiosa segundo o que está escrito na palavra de Deus. Porque realmente Deus quer renúncia. Deus nos dá uma vida boa. Deus nos dá uma vida feliz. Deus consegue nos dar paz no coração, mesmo em meio a um turbilhão de problemas. Deus é aquele que nos coloca de pé. Deus tem tudo de bom para nos dar, mas Ele também quer que você faça renúncias. Ele quer que você renuncie àquilo que não agrada a Ele. E as pessoas às vezes acham ruim, acham pesado, penoso ter que ser um cristão verdadeiro, como está ali dizendo a palavra de Deus. Seguir o que está escrito na palavra. Porque ninguém quer fazer renúncias. Aí vai seguir uma crença, uma religião, uma filosofia de vida que não exige muitas renúncias. Você pode fazer tudo, o que importa é ser feliz, o que importa é fazer o bem, mas satisfaça nos seus prazeres. É isso que as pessoas, uma boa parte das pessoas querem, infelizmente. Mas que você possa ser um Nicodemos da vida. Teve suas dúvidas, colocou diante de Jesus e suas dúvidas ali foram sanadas. Não temos um registro na Bíblia se ele se converteu, se ele se tornou um discípulo de Jesus, se ele se tornou um cristão. Não temos, mas nos leva a crer
né, quando ele defende Jesus ali perante o Sinédrio, tribunal dos judeus, ali entre os fariseus, quando ele defende a Jesus ali, quando ele, na morte de Jesus, ele se preocupa em lá, juntamente com José de Arimateia, pegar o corpo de Jesus, embalsamá-lo e fazer o sepultamento, nos leva a crer que Nicodemos tenha se convertido, mas que você possa de fato crer aquilo que diz a palavra de Deus. Então, Nicodemos, ele não vai entender a princípio ali o que Jesus disse, mas Jesus vai explicar para ele e disse: o que é nascido da carne é carne, Nicodemos. O que é nascido do Espírito é Espírito, no versículo 6, João 3, versículo 6. Ou seja, Jesus está dizendo ali para Nicodemos que não adiantaria Nicodemos voltar ao ventre materno e nascer novamente na carne, fisicamente, porque o que é nascido da carne é carne e vai continuar sendo carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E precisava ele nascer de novo em Espírito, crer no Filho de Deus, entregar sua vida para Ele, se comprometer com Ele, fazer renúncias em prol do Filho de Deus, para que ele recebesse de volta o Espírito que o ser humano, que o homem perdeu lá na desobediência de Adão no Jardim do Éden. Jesus explica isso para ele. Queridos, ainda que tenhamos todas as qualificações que agradam a Deus, sem o Espírito Santo habitando dentro de cada um de nós, nós não iremos entrar no céu, não iremos estar na presença de Deus. E um exemplo disso é Nicodemos. Não adianta ter todas essas qualificações que eu falei aqui no início, um homem bom, de boa reputação, bom testemunho, mestre em Israel, acatado e respeitado por todos, se ele não nascesse de novo, ele não veria o reino de Deus. Nós temos exemplo aí de Nicodemos, tinha todas as qualificações boas de um homem para estar no céu, mas ele precisava nascer de novo. Temos também outro exemplo de Cornélio. No livro de Atos, capítulo 10, temos ali a história de Cornélio, um homem bom, mas precisava nascer de novo. Leia a história de Cornélio, é só um capítulo. Atos, capítulo 10, vai dizer que morava ali em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. A palavra de Deus vai dizer aí em Atos capítulo 10 que as orações de Cornélio chegavam até Deus, subia para a memória de Deus. Só que Cornélio, mesmo tendo também esse bom testemunho, essa boa reputação, sendo um homem piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas, ajudava muito o povo ali na cidade dele, com todas essas qualificações, Cornélio estava condenado ao inferno. Cornélio não ia para o céu, querido. Não adianta ser bom, não adianta ter boa reputação, não adianta ter bom nome, não adianta ajudar muito as pessoas, não adianta você fazer tudo isso se você não estiver disposto a nascer de novo. Deus se preocupa ali com Cornélio. Um anjo aparece para Cornélio dizendo: ó, manda chamar Pedro, que está numa cidade vizinha, para que ele venha aqui te dizer palavras que Deus quer que ele te diga a você e a toda a sua casa. E então Cornélio pega ali soldados piedosos e manda ir atrás de Pedro. Mas Pedro poderia rejeitar, porque Pedro era um judeu ortodoxo ali, um judeu, né, que não aceitava se misturar com os gentios, com gente de outras nações, com gente que não pertencia ao povo de Deus, aos judeus. Mas antes que os enviados de Cornélio chegassem até Pedro, Pedro também tem uma visão, e o Espírito Santo de Deus vai dar um entender a Pedro que estes homens iriam atrás dele e que ele seguisse esses homens e dissessem as palavras que Deus quisesse que ele dissesse ali para Cornélio e toda a sua família. E Pedro, em obediência a esta visão, acompanha estes homens. E chegando lá na casa de Cornélio,
com todos os seus familiares e amigos íntimos, Pedro prega, vou resumir aqui, viu? Pedro prega Jesus para todos eles. E todos manifestam ali o dom do Espírito Santo, falando em outras línguas. E Pedro reconhece que Deus também estava levando salvação àqueles que não eram judeus. E Pedro fica maravilhado. Mas o que eu quero destacar aqui é que, assim como Nicodemos, Cornélio era um homem bom, piedoso, temente a Deus. Ele fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. O texto vai dizer aí em Atos capítulo 10. Mas ele precisava nascer de novo. E Deus então providencia Pedro para que pregue a palavra ali, pregue Jesus. E eles recebem Jesus na vida deles como Senhor Salvador e eles nascem de novo. Eles recebem da parte de Deus o Espírito Santo. E ali eles vão ter agora a vida eterna. Deus quer a mesma coisa para mim e para você, querido. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, faça isso hoje. Só Jesus pode nos conceder o Espírito Santo. Se você deseja e tem sede do Espírito Santo em sua vida, meu irmão, veja o que Jesus vai dizer aqui. Jesus está ali na festa dos tabernáculos, em João capítulo 7, na cidade de Jerusalém. E olha o que Jesus vai dizer. Versículo 37, João 7,37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Você tem sede? Você tem essa sede espiritual para preencher esse vazio que só o Espírito de Deus, o Espírito Santo, preenche? Tem coisa nesse mundo que não tem coisa nesse mundo que vai preencher o vazio que está aí. E Jesus está dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E no versículo 39 explica, vai dizer: isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Creia em Jesus, meu irmão. Creia em Jesus como diz as Escrituras, para que você possa experimentar esse novo nascimento. Um novo nascimento que vai te possibilitar ter plena comunhão com Deus, que vai te possibilitar ter uma vida feliz meio em meio a tantas aflições, que vai te possibilitar ter uma vida eterna, vai te possibilitar ter paz no coração. Que adianta, querido, ter tudo que este mundo possa nos dar, mas não termos paz no coração, não termos paz com Deus? Que adianta? Você pode ter tudo, se você não tem paz com Deus, você não tem nada. Você vai viver infeliz, você vai viver atribulado o tempo todo, você vai desejar a morte e a morte não vai chegar muitas vezes. É importante termos paz com Deus, né? Para você ter paz com Deus, você precisa nascer de novo. Somente um novo nascimento poderá nos dar essa paz com Deus que nós tanto precisamos e necessitamos. Perca tempo não, procure nascer de novo. Torne-se um filho de Deus com direito à herança que Ele vai deixar para todos aqueles que se tornarem seus filhos. A vida eterna, paz no coração, felicidade mesmo em meio às tribulações. Amém? Então que a partir de hoje, a partir de agora, você resolva experimentar esse novo nascimento. Entregue sua vida para Jesus, receba-o como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, Deus abençoe a toda a sua família. Querido Deus, nosso Senhor e Pai que está nos céus, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concede de vida, pela noite que nós passamos, que o Senhor esteja fazendo com que todos aqueles que ainda não nasceram de novo possam desejar esse novo nascimento, Pai. Incomoda-os, toca em seus corações, tira da vida de cada um aquilo que está sendo empecilho, que está sendo obstáculo, para que eles não venham a nascer de novo. Que o Senhor os ajude, que o Senhor os livre e os proteja de todo o mal, Senhor. Que o Senhor nos dê um dia, uma semana, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção. É o que nós te pedimos e agradecemos,
em nome de Jesus.